Olá você, meu querido amado irmão e amada irmã. Hoje um pouquinho mais tarde, mas não esqueci de vocês. Hoje, dia 20 de janeiro de 2026. 20 de janeiro, já estamos aí passando um pouquinho da metade do mês, né? Exatamente. Hoje, terça-feira. E vamos falar da Palavra de Deus nessa manhã de hoje no programa Palavra Falada, no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. Vamos à leitura, meus queridos amados irmãos e amadas irmãs. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo. Em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que habitar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e amadas irmãs, Jesus estava passando por um campo de trigo no dia de sábado. Então, muitas pessoas naquela época, pela tradição judaica, afrontar o dia do sábado, ou seja, trabalhar no dia do sábado, era uma afronta à fé, uma forma de você se rebelar contra a fé judaica. Meus amados irmãos e amadas irmãs, a cena de hoje nos coloca bem do lado do Senhor, mas também nos coloca a lei e a liberdade, o culto e a misericórdia, o preceito e as pessoas humanas. É fundamental para cada um de nós compreendermos que essa realidade não pode jamais viver separadas, pois não são realidades opostas, mas complementares na sua jornada, na jornada de nossa fé. Quando nós realmente separamos essas realidades, caímos inevitavelmente no legalismo, no ritualismo e nas situações desprovidas da sua graça e também da sua santidade. O Espírito Santo, meus amados irmãos, é a vida. Ele que nos dá o discernimento para darmos as respostas tanto para o mundo como para nós mesmos na nossa vida. Ele traz vitalidade, o Espírito Santo traz essa força para nós nos nossos relacionamentos entre as pessoas, seja com as coisas, e também com o próprio Senhor, o nosso próprio Deus. Mas quando nós entramos no legalismo é muito perigoso. E é muito importante cada um de nós ter um equilíbrio diante de uma situação como essa. Como é bom, realmente, meus amados irmãos, ver que nós cristãos, muitos de nós estão aí andando equilibrado. E faz bem para cada um de nós, aos nossos olhos, e também para a nossa alma, encontrar aí uma pessoa profundamente espiritual, que é ao mesmo tempo profundamente humana. É nessa pessoa que nós conseguimos enxergar Jesus de forma bem clara, bem precisa. Por outro lado, é extremamente difícil lidar com alguém
que é unilateral ou desencarnado da realidade daquilo que nós vivemos. Ou seja, não está vivendo o que nós vivemos e não sente o que nós sentimos. Aquela pessoa, chamamos de pessoa bitolada também muitas vezes, chamamos essas pessoas de míope na forma de ver o mundo, meus amados irmãos. Quando um cristão se afasta da revelação genuína do amor, ele corre risco de se tornar também alguém insustentável, e uma pessoa insuportável de verdade, e uma pessoa também incapaz de manter a beleza do Evangelho do Senhor Jesus. Olha, meus amados irmãos, o campo sobre o qual Jesus caminhava, no Evangelho de hoje, representa o cenário da nossa vida, no nosso cotidiano. Nós somos como aqueles discípulos que, enquanto caminhavam com Jesus, buscavam, de alguma forma, alguma coisa para se saciar. Saciando, sim, a fome da palavra de Deus, a fome de um ensinamento, a fome de sempre estar ali, agarrado a Jesus para nos alimentar os discípulos naquele momento. Mas essa fome também pode ser uma fome física. Muitas vezes uma fome de um sentido também da nossa vida, né? Podemos pensar sobre isso. Ou até mesmo a fome de amor. A fome também muitas vezes de esperança, meus irmãos. A fome de paz também. Ou talvez uma fome de reconciliação com nossa própria consciência. Cada um de nós tem uma situação, uma realidade. E nós precisamos pensar sobre essas coisas. Que às vezes a forma de Deus saciar a nossa fome muitas vezes foge dos padrões logísticos também das nossas supostas crenças, da nossa realidade, que muitas vezes está até engessada. Se não fizermos uma experiência real, meus amados irmãos, com a pessoa de Jesus, nós cairemos em erro farisaico de julgar os modos, né? A forma de julgar, a forma de agir, do agir de Deus. Porque nós perdemos a chance de mudar o rumo da nossa história. Nós precisamos lembrar que a lei foi dada para cuidar da vida e não para sufocar a vida com regras meramente humanas. Amemos a Deus, meus irmãos, profundamente e não tenhamos medo de nos deixar amar por Ele, de tal forma que Ele queira nos encontrar também. Amados irmãos, amadas irmãs, é tempo de reflexão. É tempo de olhar para a nossa vida e vamos realmente fazer aquilo que o Senhor nos ensina e nos ensinou quando esteve aqui. Vamos focar os nossos olhares em Jesus. Meus amados irmãos, vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, e mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, tentando perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu irmão.
e minha irmã, na minha vida e na sua vida. Que você viva uma vida de paz nessa terça-feira e que se prepare o coração para o dia de amanhã também. Porque tudo que nós plantamos hoje, colheremos amanhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e deixo o meu coração e a minha paz e a paz de Jesus para você. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.